Na Calada da Noite foi o primeiro livro da Nora Roberts que eu li. E eu projetei o livro inteiro na minha cabeça, o Harry, que é o personagem principal. Eu materializei ele com as feições do Luigi Mangione. Em minha defesa, é tudo culpa dos edits do TikTok. Eu li esse livro inteiro imaginando o Harry como o Luigi Mangione. Gente, esse foi o primeiro livro da Nora Roberts que eu li. E eu tava bem curiosa pra ler alguma coisa dela, porque eu descobri que essa mulher escreveu 8.000 livros, é bilionária, magnata do ramo da publicação de livros, super incrivelmente bem-sucedida como escritora. E eu fiquei bem curiosa pra ler algo dela. E aí o meu irmão me enviou esse livro aqui, eu até mostrei em um vlog. E esse livro conta a história do Harry Buff, que é um jovem que precisa começar a surrupiar coisas alheias, se é que vocês me entendem, para se sustentar e ajudar a mãe a pagar o tratamento contra o câncer. Isso quando ele tinha lá seus 9, 10 anos de idade. Paralelamente a isso, a gente teve na vida real o Luigi Mangione, que desviveu o bilionário CEO daquela empresa do ramo de plano de saúde dos Estados Unidos e que ganhou milhões de edits no TikTok com fotos dele e várias fãs. E não só fãs por causa da beleza, mas por uma certa afinidade com as possíveis motivações dele a fazer isso. E aí você me deu dois elementos, que é o personagem e uma figura esteticamente para eu associar a esse personagem. E eu li o livro inteiro como se o Harry, que é o personagem principal dessa história, tivesse as características físicas do Luigi. E desde então peço desculpas por isso, mas foi inevitável. Foi inevitável. Mas vamos aos fatos. Nora Roberts, Na Calada da Noite. Esse livro, ele foi uma leitura mais lenta do que o que eu supus no início. Eu achei, ingenuamente, a princípio, que ia ser uma leitura bem mais rápida. Mas foi uma leitura que me exigiu um tempo que eu não tava esperando. Eu achei que eu fosse conseguir ler um pouquinho mais rápido. Mas por que isso se deu? Cara, eu descobri que essa mulher consegue colocar muita informação em poucas páginas. Muita coisa. Eu não sei se eu tava desabituada a um livro com essa perspectiva, mas muita coisa acontece aqui. Eu até vou fazer um comparativo que não é qualitativo, mas eu reli recentemente Crepúsculo. E nessa minha releitura eu percebi uma característica em Crepúsculo, que é a Stephenie Meyer, ela descreve os fatos de uma maneira muito minuciosa. E uma cena que a gente entende que levou alguns segundos para acontecer no livro, ela traz em diversas páginas, porque ela tá ali debulhando toda a perspectiva psicológica e emotiva, enfim, da Bella. E a gente compreende que foi uma cena que aconteceu em um dia, mas pela perspectiva da Bella, ela traz tantas camadas ali que a descrição daquilo é bem prolongada. Aqui também acontece muita coisa. Também temos várias camadas dos acontecimentos, das perspectivas, mas a gente tem cronologicamente um tempo maior.
Então, por exemplo, enquanto em Crepúsculo... Inclusive, eu fiquei muito surpresa. Parênteses, que não era sobre isso. Mas eu fiquei muito surpresa que eu vi um edit no TikTok esses dias, marcando, né, cronologicamente o tempo do relacionamento da Bella e do Edward. Que, tipo assim, eles se conheceram em tal mês e se casaram em tal mês. E, tipo, o intervalo entre o casamento, entre eles se conhecerem e eles se casarem é de, tipo, acho que 1 ano e pouco. Só que no livro, nos livros, na saga, tanta coisa acontece. E a forma como é contado pra gente no enredo dos livros também é tão profundo que eu fiquei, caramba, pouco tempo, né? Porque na nossa, não sei nada de vocês, mas na minha cabeça era uma cronologia maior de tempo, mas foi um período curto. Aqui é o contrário. Aqui a gente tem uma cronologia bem maior. A gente tem fatos aqui que levam anos pra acontecer. Mas ela vai conseguir construir tudo isso de maneira que a gente fique bem interessado na história. Então, a história do Harry Buff começa quando ele tem 9, 10 anos de idade. E ele começa a entrar em casas para roubar pertences valiosos de casas e vender esses pertences para ajudar a pagar as contas. Porque a mãe dele está passando por um câncer e não está sendo suficiente, o trabalho dela não está sendo suficiente para eles se sustentarem. Então, a mãe dele vai ter câncer 3 vezes até morrer. E nessas 3 vezes, a empresa que ela tem com a irmã, que é uma empresa de faxina, não é o suficiente para ela conseguir manter as contas em dia. Só que o Harry, ele acaba assumindo uma postura de resolução da situação e começa a roubar pequenas coisas em casas que ele invade, seguindo seus próprios códigos morais. E ele começa a chegar em casa com dinheiro para pagar as contas, sem chamar muito a atenção, mas dinheiro suficiente para pagar algumas contas e ajudar na manutenção dessa casa. Então a tia começa a perceber que do nada o dinheiro da conta de luz está ali. Vai dar para pagar a conta de luz. E aí ela questiona o Harry se ele tá se prostituindo ou se ele tá envolvido com drogas. Quando ele fala que não, ela também não questiona mais o que ele tá fazendo para conseguir aquele dinheiro e passa a aceitar essa ajuda que ele vai trazer para manter a casa. E ao longo dos anos, como eu falei, o câncer volta até a mãe falecer. E quando a mãe morre, o Harry acaba pegando as economias que ele tem, que são frutos desses trabalhos noturnos. E ele já terminou o ensino médio e tudo. A tia dele vivia viajando, morando em vários lugares do país, mas tinha voltado para ajudar a cuidar da irmã. E agora que a irmã faleceu, ela também volta para viver a vida dela. E ele também resolve ir embora dali, vende a casa, que era da mãe, e vai embora e faz um trato com a tia de 1 vez por ano eles se encontrarem. E cada um vai viver sua vida. O Harry, recém-formado no ensino médio, com uma reserva de dinheiro oriunda desses trabalhos noturnos, no qual ele se tornou cada vez melhor, ele sai cruzando os Estados Unidos de carro, parando em algumas cidades, passando pequenos períodos nessas cidades, se matriculando sob nomes falsos em universidades para estudar coisas que são do interesse dele. E aqui e ali, fazendo esses trabalhos noturnos, invadindo propriedades de pessoas ricas e tirando de lá, não tudo, mas pertences pontuais que ele vai vender e que vai ajudar ele a se manter. E aí, ele, como eu falei, ele tem códigos morais muito específicos. Ele não age com violência, ele não invade casas de pessoas que ele conhece, ele invade casas de pessoas que são muito abastadas, ele não pega tudo da casa, ele escolhe o que ele vai levar, ele não leva tudo.
Ele leva o que ele sabe que ele vai conseguir vender. Então, a depender do artefato, da joia, ele sabe que pra ele não é interessante. Então, ele escolhe uma outra coisa. E assim ele vai vivendo a vida dele até que ele faz amizade com um cara. E esse cara apresenta ele pra um outro ladrão, que também é um ladrão que trabalha pra pessoas muito importantes. E esse ladrão é o Sebastian, que ele vai manter uma amizade até o final da vida. Apresenta ele, convida ele para um trabalho, para roubar algo que é muito grandioso para um cara que é muito influente e perigoso. E aí esse cara que para quem o Sebastian trabalha, ele é um cara muito poderoso e perigoso, como eu falei. E ele contratou o Sebastian para roubar um quadro muito importante e muito caro e muito valioso, que estava compondo de uma maneira, de certa forma, ilegal, uma coleção particular. É como se tivesse sido já um quadro roubado, enfim, e estava compondo uma coleção particular. E o Laporte, que é esse cara poderosíssimo, quer esse quadro para ele, simplesmente porque ele pode. E ele contrata o Sebastian para roubar esse quadro, mas o Sebastian tá com problema no tornozelo e não vai conseguir fazer sozinho. Então ele tá buscando alguém que possa ajudá-lo nesse roubo. E é aí quando esses amigos em comum, o amigo do Harry apresenta ele pro Sebastian. E ele sabe que o Sebastian vai ser capaz de ajudá-lo nessa missão, nesse trabalho. E aí eles executam esse roubo, é bem sucedido. E quando eles vão entregar o quadro pro Laporte, o Laporte faz questão de conhecer o Harry, que aí já mudou de nome 50 vezes. E ao longo da história, à medida que o Harry vai mudando de nome, a narração passa a referir-se a ele a partir desse novo nome dele. Então é algo também bem interessante. Mas aí quando eles vão entregar esse quadro pro Laporte, ele faz questão de conhecê-lo, porque ele já sacou que o Sebastian é um ladrão muito bom, fiel, mas tá envelhecendo. E se o Harry foi capaz de executar esse roubo com discrição e de uma maneira muito bem feita, ele sabe que é possivelmente uma pessoa com quem ele pode contar depois para trabalhos futuros. Então ele faz questão de conhecer o Harry. Só que o Laporte é muito perigoso. E o Harry, ele não dá o braço a torcer. Ele não se coloca como uma figura obediente ao Laporte. Ele vai conhecê-lo, mas ele não deixa margem para o Laporte achar que vai ter liberdade ou que vai ter acesso irrestrito ao Harry. E isso vira uma rusga na relação entre eles. Depois disso, depois desse roubo, o Harry muda de cidade de novo e se matricula em outra faculdade para estudar teatro e arte, porque ele quer se especializar em arte, porque ele sabe que isso pode ajudar ele em trabalhos futuros, como ladrão de obras, enfim. E ele tá lá vivendo a vida dele, tentando manter a discrição, tentando não criar relações com pessoas, porque ele sabe que daqui a pouco tempo ele vai precisar trocar de cidade de novo, até que ele conhece a Miranda, que é uma moça pela qual ele se apaixona. E quando ele tá lá, achando que vai conseguir criar raízes, de certa forma, ele meio que baixa a guarda um pouco. O Laporte o procura para ele roubar uma estátua. E aí ele não pode dizer não para esse cara, porque, como eu falei, é um cara muito poderoso, muito perigoso. E ele percebe que o Harry baixou a guarda, que tá se apaixonando por essa moça, que é a Miranda, e ameaça tanto ela quanto a vida da tia dele, que tá do outro lado do país. E aí o Harry se vê obrigado a realizar o roubo dessa estátua pro Laporte. E depois disso ele resolve desaparecer do mapa. Mas esse desaparecer do mapa vai exigir que ele magoe a Miranda, que é a moça por quem ele tá apaixonado. E por quem ele começa a ter ali uma afeição, começa a criar uma relação. E aí todo esse contexto exige que ele vá embora, magoe a Miranda, abandone ela, deixe ela com esse sentimento de abandono.
execute o roubo dessa estátua pro Laporte e suma do mapa, desapareça. E aí ele passa bons anos pela Europa, cada dia num lugar, nos mais diversos países da Europa, depois vem para a América do Sul, enfim, ele passa bons anos nessa, de lugar em lugar, tentando fugir do rastro do Laporte, que tá mandando pessoas tentando localizar ele. E aí, quando chegam bem perto de localizá-lo na Europa, ele vem para a América do Sul, depois... E aí ele passa anos nessa, de ficar de lugar em lugar do mundo, tentando manter uma vida discreta, com trabalhos também discretos para ninguém encontrá-lo, e fugindo do Laporte, até que ele volta aos Estados Unidos, até também para reencontrar a tia e tal. E o Laporte localiza ele e o obriga a fazer mais um roubo, dessa vez do que se diz ser o diamante mais raro do mundo, que é chamado de a Dama Vermelha. Nesse meio tempo, quando ele volta para os Estados Unidos, ele se instala em uma cidade do interior e começa a trabalhar sob um disfarce como professor de literatura. E o plano dele é passar 2 anos nessa cidade, trabalhando discretamente, e depois ir embora, ir para outro lugar e ficar em cidades do interior sem chamar atenção sob algum disfarce. Só que quando ele tá trabalhando nessa cidade de professor de literatura do ensino médio, ele acaba conhecendo uma moça escritora super renomada que veio passar um tempo, uma temporada na cidade. E essa moça nada mais, nada menos que a Miranda, a moça por quem ele estava apaixonado lá atrás e que ele precisou abandonar. E aí esse reencontro deles, ele está sob uma nova identidade. Esse reencontro deles é bem caótico. E ele resolve abrir o jogo para Miranda e dizer o porquê que ele precisou abandoná-la, o porquê que ele tá usando um outro nome, o porquê que o diploma dele é falso, porque ele acabou estudando em várias faculdades, mas não concluiu nenhum curso. Enfim, ele conta a verdade para ela e eles resolvem viver aquilo ali, viver aquela relação. A princípio, como a Miranda agora é uma escritora, ela pede para eles se encontrarem frequentemente porque ela quer a ajuda dele para a construção de um personagem que ela tá escrevendo, que é um ladrão. Então a visão técnica dele aí dessa profissão vai ajudá-la a construir esse personagem. Mas com o tempo, depois de alguns encontros, eles resolvem viver esse tempo, esses 3 meses que eles têm juntos ali, que é o tempo que a Miranda vai passar nessa pequena cidade, escrevendo, e depois voltar para a realidade dela. E depois daquilo, depois do ano letivo, o Harry já tinha planos de ir embora e ir para outra cidade, embora ele esteja gostando muito dali. Então, cada um depois disso vai pro seguir sua vida, seguir seu rumo, e aí eles concordam em viver aquilo ali, aquele pouco tempo que eles têm juntos. E nesse interim, ressurge Laporte, batendo na porta do Harry e dizendo que agora que finalmente ele conseguiu o reencontrar, ele quer contratá-lo para roubar o maior diamante vermelho da história, que muitas pessoas acham que inclusive é até uma lenda, mas que ele viu, tocou, atestou que é real e que agora ele quer para ele. E aí o Harry vai ser a pessoa que vai executar esse roubo para o Laporte. Como ele sabe que não tem não no vocabulário do Laporte, ele impõe algumas regras, ele consegue impor algumas regras para executar esse roubo, porque ele percebe que o Laporte conseguiu encontrá-lo, mas todos esses anos que ele esteve tentando rastreá-lo, em alguns momentos ele chegou muito perto de localizar o Harry, mas em outros momentos não. Então o Harry percebe que tinha ali uma certa vantagem sobre ele, que em alguns momentos realmente conseguiu
ficar irrastreável e usa isso a favor dele, impõe algumas regras para aceitar esse trabalho e cria um plano para que, ao executar o roubo desse diamante, que é tão valioso a ponto de ser uma lenda, conseguir incriminar o Laporte sem se incriminar. E isso vai dar pro Harry a condição de depois viver de uma forma tranquila, sem precisar estar fugindo desse cara que é tão perigoso e poderoso e influente. E aí a gente vai ver o Harry com esse desejo de vingança, porque ele quer se vingar do Laporte, porque foi graças ao Laporte que ele precisou se afastar da única mulher pela qual ele se apaixonou na juventude. E um desejo de também se ver livre dessa figura que tá ali o ameaçando o tempo todo. E ir pra onde ele quiser, viver o que ele quiser, fazer o que ele quiser, sem ter essa sombra, esse medo de sempre ter alguém ali o vigiando, ou o monitorando, ou o perseguindo. E ele acaba, para esse último roubo, criando esse plano para tentar se livrar de vez do Laporte. É isso. Esse livro, ele tem uma, como eu falei, ele tem uma cronologia bem longa, ele traz desde a infância desse personagem até mais ou menos os seus 30 anos, que é quando ele... quase seus 30 anos, quando ele consegue, enfim, se ver livre do Laporte e depois, enfim, viver e fazer as coisas que ele quer viver, onde ele quer viver, agora que ele tá livre dessa figura, né, que o ameaçava. E é uma leitura, como eu falei, pra mim, foi uma leitura um pouco mais lenta, pela quantidade de informações e por essa cronologia tão extensa, eu demorei um pouco mais para ir lendo e debulhando essas informações e entendendo que, tá, então isso aqui se passou em tantos anos, mas é uma leitura super fluida, eu adorei. Quem gosta da Nora Roberts tem muitos motivos para tal. Foi a primeira leitura que eu fiz dela, mas eu já achei, assim, a história super amarradinha. A mulher escreve camadas e camadas aqui dos personagens. Eu achei muito interessante. E eu não senti que ficou pontas soltas. Eu senti que no fim tudo foi muito bem construído e todos os pontos foram muito bem encaixados. Então, foi a minha primeira leitura dessa autora e eu gostei muitíssimo. Se você já leu ou é fã da Nora Roberts, me indica aqui nos comentários outros livros dessa autora que eu possa gostar. Se você já leu Na Calada da Noite, me coloca aqui também nos comentários o que você achou. Eu adorei esse livro e com certeza eu vou querer ler outros títulos da Nora. Obrigada por assistir esse vídeo. Não esqueçam de comentar suas sugestões. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo. Tchau!